Tudo às claras no ar, quadro aqui no canal em que eu respondo as perguntas de vocês toda quinta-feira. Hoje tem pergunta sobre Real Madrid, sobre chegada do Mbappé, tem pergunta sobre Dybala, tem pergunta sobre viagem com Marcelo Beckler e muita coisa também sobre Olimpíadas que vocês perguntaram. Afinal, acabei de encerrar uma cobertura olímpica aqui em Paris. Então tem muita coisa para a gente responder, temporada começando, então o negócio aqui vai começar a esquentar neste canal, então já peço que você deixe o like para ajudar aqui a produtora de conteúdo. Não esquece de conferir se você está inscrito no canal e, claro, vamos para a vinheta. Muito bem, então. Começando aqui logo pelo Real Madrid, por Mbappé, porque estamos ainda sobre o efeito da primeira conquista do Real Madrid na temporada, muito provavelmente primeira, que não será a única, vamos falar a verdade. MCL, Andrade, pergunta: o que achou do quarteto fantástico do Real Madrid? Uma maravilha, né, minha gente? Eu postei no Twitter, a gente passou, assim, desde que a gente já tinha mais ou menos certo de que o Mbappé ia pro Real Madrid, então bote ali desde fevereiro, né, quando ele anunciou ao PSG que não ficava mais, a gente jornalista, enfim, acho que as pessoas também. Mas como que vai encaixar? Será que ele vai aceitar jogar como centroavante? Será que se ele jogar na esquerda, o que a gente faz com o Vinícius? Então não dá para ele jogar na esquerda. Será que ele toparia jogar numa dupla de ataque com o Vinícius e aí o Rodrigo vai para o banco? Será que ele vai chegar colocando banca, na verdade, estou falando tudo errado hoje, colocando banca e dizendo que, por exemplo, que é o batedor de pênalti? Será que ele vai estragar o vestiário? Pois é, e o que estamos vendo é um início de um entrosamento muito bom no ataque e uma recepção, um acolhimento muito bom. Essa é a sensação que a gente teve por uma primeira partida do grupo do Real Madrid ao Mbappé. Especificamente do jogo, a gente teve um primeiro tempo que eu achei que foi bem equilibrado. A Atalanta costuma fazer uma marcação muito em cima, né? Uma pressão muito corajosa até, que, a depender do jogo, quando ela funciona bem e também consegue ter poder na finalização, algo que faltou nessa partida, né? Tá sem o Scamacca, sem o Koopmeiners também. O Scamacca, em especial, é um jogador mais finalizador, mas o Koopmeiners tem sido um jogador de muito poder de decisão nessa Atalanta. Então, tirando esses dois jogadores, foi um primeiro tempo em que a Atalanta fez muito isso, que é o que a Atalanta faz. Quando isso funciona, mais a finalização, é a Atalanta que venceu o Bayer Leverkusen na final da Europa League. E acho que a gente viu um pouco dessa Atalanta no primeiro tempo, mas que faltou poder de decisão. No fim já do primeiro tempo, a gente começou a ver o Real Madrid aparecendo um pouco mais. E aí, no segundo tempo, a sensação é que no primeiro tempo eles estavam aquecendo e no segundo tempo, aí sim, a engrenagem já estava funcionando um pouco melhor. Uma organização dos três no ataque, né? Com Vinícius, Mbappé e Rodrigo, de muita movimentação. O próprio Mbappé falou depois do jogo que a instrução é ter muita liberdade para que justamente o adversário não saiba onde nenhum deles vai jogar especificamente. Peraí que a bateria disso aqui tá acabando e eu preciso deixar na bateria. Então, acho que existia ali um processo de entrosamento que ainda vai, na minha opinião, melhorar, mas que a gente já viu algo do que pode acontecer. No fim das contas, até em especial no melhor futebol do mundo, onde a gente discutiu muito sobre isso, era essa expectativa, né, de um ataque com os três, mas muito móvel e de realmente muita troca de posição entre os três jogadores. E aí, claro, a gente tem uma modificação ali mais no meio campo. Acho que no segundo tempo a coisa acertou um pouco mais, o posicionamento do Bellingham, inclusive. Se a gente quiser aqui achar problema, a gente pode pensar que foi um segundo tempo em que a Atalanta, que é um time muito intenso,
sentiu o início de temporada, né? É um time que precisa estar fisicamente muito forte para fazer o seu jogo e claramente no segundo tempo já não tinha condições de fazer isso. Aliado, claro, a uma qualidade de finalização, de poder de decisão abaixo do Real Madrid, deu toda a vantagem, enfim, para que o Real Madrid fizesse o seu jogo e fizesse bem o seu jogo, não só em termos de qualidade técnica mesmo, qualidade dos jogadores individual, mas também de controlar mais o jogo, de ter mais esse protagonismo na partida. Então, se a gente quiser procurar problema, a gente pode pensar que em alguns jogos em que a temporada, o outro time esteja fisicamente 100% e tenha um tipo de jogo parecido, talvez a questão da marcação possa ser um problema a depender do adversário. Mas aqui a gente não só criando, né, situações que a gente não sabe se vai acontecer, como também tirando um pouco de conclusões de uma única partida, mas eu acho que não são conclusões fechadas, mas são indícios de que as coisas vão funcionar. Não só ali taticamente e tal, mas, por exemplo, quando o Mbappé vai comemorar o gol dele, segundo gol, né, do Real Madrid, ele faz a comemoração dele e o Vinícius chega do lado e faz a comemoração do Mbappé. Então eu acho que mostra o quanto que o Vinícius, o Rodrigo, enfim, o grupo do Real Madrid acolheu a chegada do Mbappé. Eu falei aqui diversas vezes o quanto que eu esperava a inteligência do Mbappé fazer diferença no sentido dele saber exatamente o que ele tem que fazer, dele chegar de uma forma que ele seja acolhido. O Mbappé é muito inteligente, ele não ia chegar batendo de frente, ele não ia chegar desafiando e, enfim, querendo criar caso e complicar um vestiário que não precisa dele, um time que não precisa dele. Então, eu acho que o Mbappé teve essa inteligência, pela forma como ele deve ter chegado, se posicionado ali no vestiário, e ele foi acolhido. A gente viu em campo, em outros momentos, né, taticamente, outros jogadores procurando o Mbappé, a história de que se acabou de chegar, faz um gol e tal. Eu senti que o ambiente estava muito positivo. Vai durar a temporada inteira? É eterno? Não sei. Mas os indícios desse primeiro jogo com o Quarteto Fantástico, para mim, é assim, tadinho do Barcelona. No sentido, assim, pode ser que o Barcelona seja campeão espanhol, mas o Barcelona, gente, já vai começar a temporada cheio de desfalque, já tá com, assim, já tem tanta coisa extracampo, já não começa a temporada jogando no seu estádio. Olha, Barcelona vai ter que correr atrás pensando pelo lado local, nacional aqui, né, espanhol, mas na Liga dos Campeões já fica muito claro que se o Real Madrid já era sempre favorito, agora o pessoal vai ter que correr atrás, incluindo seu PSG, que muita gente mandou perguntas sobre reforços, expectativa do PSG da temporada. Vou fazer um vídeo especificamente sobre o que esperar do PSG na temporada. Vai ter também o que esperar de Juventus, de Milan e Inter. Então, vou fazer esses vídeos separados, porque eu acho que merece uma atenção maior pra gente falar de cada jogador, de quem chegou, enfim, de quem ainda pode sair. Mas, provavelmente, eles vão começar a sair a partir da semana que vem. Eu quero só ver o primeiro jogo de cada um desses. E vamos falar a verdade também, é porque eu não vou conseguir gravar muito vídeo na sexta, domingo é meu aniversário. Então, vai ficar pra semana que vem, que aí eu faço com calma, um dia após o outro, a gente vai soltando aqui os vídeos de o que esperar para a próxima temporada. Então, por isso, não vou falar tanto do PSG aqui, mas teremos vídeos sobre isso, tá? A pergunta agora é da Juju Macedo. Pergunta, Clara, e essa história do Dybala na Arábia Saudita? Gente, estou, assim, completamente desnorteada, triste, assim, desorientada, desolada com a possibilidade da saída do Dybala do futebol italiano. Não sou torcedora da Roma, mas eu acho que o Dybala tem uma carreira de, caramba, de tantos percalços, assim. Eu acho que ele foi, de certa forma, injustiçado na Juventus. Eu tenho essa opinião, tá? Eu entendo que quando ele saiu da Juventus existia ali uma parte da torcida que falava, gente, a gente não pode depender do Dybala, o Dybala lesiona demais, já passou o tempo dele, já demos todas as chances que tivemos e tal. Mas eu acho que existia um meio termo, eu não acho que
que ele precisava ter saído daquele jeito. O Dybala, as últimas temporadas dele na Juventus foram temporadas não só de lesão, mas temporadas de poucas chances. Eu acho que já falei aqui várias vezes sobre o Allegri não saber tirar do Dybala o melhor do jogador. Eu acho que o Allegri tem outras qualidades como técnico, mas já falei várias vezes aqui. O Allegri não tem como característica principal melhorar jogadores, e sim melhorar times. Então, ele cria times competitivos, ele cria times que ganham de 1-0, melhora a defesa, mas ele não melhora jogadores, sabe? É difícil você pegar um jogador que estourou, que brilhou com o Allegri, que foi artilheiro do campeonato, que isso, aquilo. Não é uma característica como técnico. Então, eu acho que o Dybala sofreu disso, eu acho que era um jogador que precisava de outro tipo de treinador, e a saída dele na Juventus foi muito melancólica, eu tava lá ainda, então... enfim, senti um pouco disso. E ele eu peguei aqui os números, ele tá 2 temporadas na Roma, né? Foram duas boas temporadas na Roma. A primeira temporada, ele faz 38 jogos, 18 gols e 7 assistências. E a temporada passada, ele faz 39 jogos, 16 gols e 9 assistências. Alguns gols importantes, alguns momentos importantes do Dybala na Roma. As 2 temporadas foram melhores do que as últimas 4 na Juventus. As temporadas anteriores na Juventus ele teve 15 gols, 5 gols, 17 gols, 10 gols. Então ele teve temporadas mais artilheiras, as 2 na Roma, do que as 4 anteriores na Juventus. E o Dybala, gente, o Dybala tem 30 anos. Acho que ele ainda tem muito a dar pro futebol europeu, em especial pro futebol italiano, porque no fim das contas o Dybala nunca correu tanto atrás de sair da Itália, era um desejo um pouco dele de continuar no país. E eu acho que ele ainda poderia fazer uma grande temporada na Roma. A Roma nessa temporada tá na Liga Europa, é um clube que com reforços, com um time encaixando, com uma boa temporada individual de um ou outro jogador, eu acho que briga por vaga na Liga dos Campeões, eu acho que pode brigar novamente por um título, por uma reta final de Europa League, como fez há 2 anos. Então, eu entendo que ainda tinha muita lenha para queimar o Dybala. Acho uma pena, porque eu adoro o futebol do Dybala. Eu acho que ele tem uma coisa plástica, uma coisa até meio de saudosismo, um pouco do jogador das antigas, e que talvez seja um dos motivos pelos quais hoje ele, de fato, não tem tanta intensidade para jogar, enfim, mas que eu gosto. Então, se a notícia se confirmar, é uma notícia, inclusive, do Fabrício Romano, que ele está mais perto do Al-Qadisiyah. Sei lá como é que fala isso aí, esses times da Arábia Saudita, vocês vão me desculpar. Não vou acompanhar, não vou gravar todos os times e foge da minha alçada de conhecimento. E eu não vou correr atrás desse conhecimento. Mas seria uma ideia aqui de 3 anos de contrato e tal. Eu imagino que pro Dybala, ele não vai ter mais, pela idade e pelo histórico, um grande contrato financeiro. Então, claramente, financeiramente, é o último grande contrato dele. Mas assim, né, eu acho uma pena, porque eu entendo, eu não vou aqui fazer escolhas com dinheiro de outras pessoas, mas eu fico pensando, putz, será que o dinheiro, assim, ele não é mal na Roma, gente? O Dybala não tá precisando do dinheiro, sabe? Mas enfim, não vou fazer conta aqui eu não faria esse tipo de escolha, mas não vou fazer conta com, enfim, a ambição e as escolhas de outras pessoas. Mas como espectadora do futebol italiano, eu acho uma pena. Então, veremos se isso se concretiza. Pergunta agora do Dendel _12. Vai trabalhar na França e na Itália? Então, algumas perguntas sobre Clara, e agora? Você vai continuar na França? Gente, toda hora eu respondo isso para vocês. Sim, eu continuo na França, eu continuo cobrindo o PSG. Claro que a gente não tem nenhuma correspondente na Itália por enquanto, ou enfim, não sei se vai ter, isso foge do meu conhecimento, mas espero que, pelo meu histórico, pelo meu conhecimento de futebol italiano, que eu continue fazendo coberturas do futebol italiano,
claro que de acordo com a escala, com os jogos, enfim, do que acontecer, mas eu sigo sendo correspondente na França, em especial seguindo o PSG. Eu sei que o PSG não tem a tradição dos clubes italianos, mas os clubes italianos, ainda que o futebol italiano seja muito melhor do que o futebol francês, para mim, hoje, só está atrás da Premier League, o futebol italiano, é um futebol com poucas estrelas. É um futebol com pouca mídia, com pouca visibilidade. E isso não sou eu apenas que estou dizendo, mas também os contratos de publicidade, as visualizações dos vídeos e por aí vai. Então, a audiência nesse sentido faz diferença. E hoje o PSG ainda tem muito dessa visibilidade. Querendo ou não, a gente tem um técnico que é o Luiz Henrique, que é um técnico que gera uma visibilidade, um interesse grande. A gente tem 3 brasileiros nesse momento, né? Vamos ver se vem mais alguém, enfim, se temos alguma mudança, mas ainda tem brasileiros por aqui. Querendo ou não, é uma equipe que, na temporada passada, chegou às semifinais da Champions. Eu acho que, coletivamente, é um time que tende a crescer, então que tende a continuar sendo protagonista da Liga dos Campeões, mesmo que não venha nos próximos 2, 3 anos um título. Eu acho que é um time que tem condições de continuar chegando às quartas, às semifinais, eventualmente uma final. Então eu acho que ainda tem bastante coisa para trazer daqui. Então sim, continuo aqui na França. RRS_Laura. Clarinha, qual foi a melhor modalidade olímpica que você acompanhou? Pergunta sobre Olimpíadas aqui. O que eu mais gostei de acompanhar foi ginástica. Eu adoro ginástica artística. Nas Olimpíadas, desde sempre assistindo, sempre foi a modalidade que eu mais assisti. E, obviamente, tendo uma protagonista brasileira nas Olimpíadas, nessa modalidade, foi bem especial. Eu só não assisti a prova de trave, que a Rebeca e a Júlia participaram, a única, inclusive, que ela não ganhou medalha, todas as outras eu assisti. Então foi bem especial acompanhar, porque fui, né, em praticamente todos todos os momentos, não só de pré, mas também das finais. Conversei com a Rebeca mais de uma vez, então acho que foi a que eu mais gostei, assim, de acompanhar. Pergunta agora do Marcelo Beckler. É fácil organizar viagens com o Marcelo? Sim, porque sou eu que organizo. Brincadeira. Quer dizer, brincadeira não, é verdade. Mas por que é fácil? Eu adoro planejar. Eu fico horas e horas pesquisando o hotel, o restaurante, o cardápio do restaurante, a melhor agência, se aqui precisa de guia, se aqui não precisa, se aqui essa praia é melhor que aquela, se esse resort tem mais família ou é mais casal. Então, eu adoro fazer isso. E o Marcelo não tem tanta paciência de ficar pesquisando todas essas coisas. Então, o que é que eu faço? Eu organizo tudo do jeito que eu acho melhor. Claro que eu e o Marcelo temos gostos muito parecidos. Então, a minha organização tem tudo a ver com o que ele também quer. E aí, eu apresento para ele um projeto de viagem. E aí, ele vai dizendo, gosto disso, não gostei disso, pode mudar aqui. E aí, é basicamente uma agência de viagens em que eu apresento a proposta para o Marcelo e o Marcelo faz as modificações do cliente. Mas eu adoro, eu me divirto. Então, eu gosto bem. Eu teria dificuldade se eu não conseguisse ser a pessoa a planejar a viagem. Se o Marcelo ficasse, planejando de lá e eu planejando daqui, pra mim ia ser o caos. Eu gosto de planejar tudo, o pré, quase todo sozinha, com as opiniões do Marcelo. Então, tá funcionando. Kelly N. Cunha. Oi, Clara, como foi a cobertura dos Jogos Olímpicos? Teve muito perrengue e momentos emocionantes? Eu me emocionei, assim, muito na parte da ginástica, por gostar muito do esporte. Acho que a Rebeca traz, assim, uma simbologia e uma identidade, uma identificação, uma importância, não só nos feitos esportivos, mas como mulher negra brasileira, sabe? Que veio de uma situação onde a maioria dos brasileiros está, de muita superação. Então, achei muito bonito, assim, acompanhar a trajetória da Rebeca. E sobre perrengues, tô pensando aqui. Assim, eu trabalhei sozinha, né, nas Olimpíadas, então eu tive um pouquinho, assim,
muito cansaço durante o dia, assim, teve alguns dias que fizeram muito calor, mas eu acho que o maior perrengue foi a abertura dos jogos. Porque, assim, pelo que eu vi, foi linda, assim, na TV. Eu gostei da ideia, no abstrato, de que a abertura seria na cidade, então, que os jogos, né, assim, iriam envolver a população e tal. Só que a questão da segurança fez com que esse ir e vir não fosse simples. Então, assim, para você chegar perto do Rio Sena no dia da abertura, eram filas imensas, um monte de rua fechada, muita desorganização das pessoas não saberem para onde ir. Obviamente, não sei quantos voluntários começando umas Olimpíadas sem saber exatamente para onde você ia. Eu tive muita dificuldade, por exemplo, de achar onde eu deveria entrar para assistir a abertura. E teve aquela maravilhosa chuva que, para mim, acabou com todo o clima. Porque, assim, é muito cultural, do europeu em alguns lugares, mas do parisiense muito, de curtir a beira do rio, fazendo um piquenique, conversando com os amigos, levando ali um champanhe para beber, um vinho, uma cerveja, que seja. E então eu acho que as pessoas que foram para curtir essa abertura, ainda que você precisasse, claro, você podia até levar comida, mas você precisava, né, comprar, enfim, uma bebida ali, seja na arquibancada, seja quem não estava na arquibancada e conseguiu encontrar um lugarzinho ali para assistir. Eu acho que seria legal se tivesse um dia bonito, porque a abertura, como ela aconteceu ao longo de 6 quilômetros e a parte final foi em frente à Torre Eiffel, onde a maioria das pessoas não estava, né? As pessoas estavam ao longo da beira do rio, a abertura foi muito longa e muito monótona, às vezes. Então, assim, passava, por exemplo, para a abertura começar a passar na minha frente, os barcos começarem a passar na minha frente, demorou, assim, uns 40 minutos. Então, a gente ficou 40 minutos olhando para o telão. E na minha frente em si, não teve nenhum dos shows. Tipo, o show da Lady Gaga, que aconteceu antes, não foi na minha frente. O show de Cancan não foi na minha frente. Sei lá, a apresentação da banda de rock não foi na minha frente. Então, na minha frente tinha um telão e os barcos passando. Então, teve um momento, assim, com aquela chuva, que uma coisa é você tá ali, tá um dia lindo, você tá conversando, você pega uma cerveja, aí você vê o telão, mas aí você, né, passa um tempão sem fazer nada, mas tá gostoso ali e tal. Só que com a chuva que tava, e todo mundo com guarda-chuva, você tava, eu no meu caso, né, eu tava sentada embaixo de um guarda-chuva assim, olhando por uma fresta desse tamanhinho, porque quem tava na minha frente também abriu o guarda-chuva, um telão. Então depois que o Brasil passou, eu fui embora, porque assim, o que eu vou fazer aqui? Entre assistir essa abertura num telão, embaixo de chuva, por uma fresta, é melhor eu assistir do meu sofá num telão, né? Então, assim, eu nem fiquei, o Brasil passou, eu vim pra casa, e de fato tinha até umas coisas pra gravar ainda, gravei e vim pra casa, porque eu assisti mais da metade, eu acho, da abertura de casa, do sofá. Quentinha, não tava tomando taça de vinho porque tinha que acordar cedo no dia seguinte, mas enfim. Então foi um pouco por aí. Atenção, se você tá aí até agora, não esquece de deixar o like e confere se você tá inscrito no canal. Vamos chegar a 30 mil inscritos antes antes do primeiro jogo de Liga dos Campeões. Vamos sim. Vamos sim. Confere aí se você tá inscrito, que a gente tá bem pertinho, bem pertinho. Falta o quê? Umas 2.000 pessoas pra gente chegar a 30 mil inscritos. Então, dá essa moralzinha aí e compartilha o canal com outras pessoas que gostam de futebol europeu, italiano, PSG e também do Bahia. Toda semana tem quadro aqui claramente tricolor. Essa semana vai sair também. Saiu segunda-feira, no caso vai sair ou domingo ou segunda da semana que vem. Domingo é meu aniversário. Aí não sei que dia vai sair não, gente, enfim. Da Sim 538. O que você mais gosta de fazer quando está viajando? Eu gosto, tirando algumas viagens muito culturais, que você vai em lugares específicos, né? Eu gosto de conhecer a comida do lugar. Eu gosto muito de, assim, sentar para comer num restaurante bom, sentar para jantar num restaurante bom. Eu e o Marcelo, em especial, nós não somos aqueles turistas loucos que fazem 53 mil coisas num dia só e gostam de ir fazer todos os, assim,
todos os pontos turísticos de um lugar. Eu gosto muito de museu, Marcelo não é tanto de museu. Então, nossas viagens, em geral, que a gente não vai também em tanto lugar assim, de museu, por exemplo, as viagens que a gente fez, Tanzânia, África do Sul, Sardenha, praia, assim, são coisas que, né, são outros tipos de programa. Mas, assim, o que eu acho que o que eu e Marcelo a gente mais gosta de fazer é sentar num lugar bonito, com uma vista bonita do lugar, enfim, um lugar interessante de onde a gente está visitando, e tomar um vinho, sabe, com uma comida boa. Eu acho que é um pouco assim do que a gente mais gosta de fazer. Que mais? Gabriel CRF7. Dicas de vinho mais doces na Europa, daqueles para tomar igual suco. Gabriel, não tenho essa dica para você. Não suporto vinho doce. Gosto de vinho seco, vinho complexo, vinho bom. Você vai me desculpar, mas vinho... Você pode continuar bebendo. Quem sou eu para dizer o que você tem que beber ou não? Mas vinho doce é vinho ruim. Você pode beber e tá tudo bem, mas é ruim. Ruim no sentido de... Não são vinhos de qualidade, entende? Então, eu nem sei te dizer, porque eu fujo deles e espero nunca mais que entre numa taça um vinho. Outro dia comprei um vinho rosé aqui, tava calor, abri feliz da vida, eu não conheço tantos vinhos franceses. E o vinho era doce, eu fiquei arrasada porque já tinha fechado o mercado, era 9 da noite, eu abri o vinho, tive que jogar a garrafa toda fora. Fiquei realmente triste com essa situação. Que mais por aqui? Marcelo _ Daltro. Grêmio Bahia no sábado. Merece um vídeo especial com o Tati no canal de vocês. Gente, amanhã, sexta-feira, para quem tá vendo isso na quinta, para quem tá vendo na sexta hoje, tem retorno do Atrás do Gol podcast. Eu e Tati Mantovani falando sobre bastidores das nossas coberturas, enfim, outras coisas que vêm nas nossas cabeças. Eu sou torcedora do Bahia, Tati é torcedora do Grêmio. E os dois jogam no sábado, então trarei esse assunto no podcast para falar com a Tati Mantovani. Pinheiro _ Bernácio. Acha que a Inter consegue competir no topo nessa temporada? Vou fazer um vídeo, como eu falei para vocês, específico sobre Inter e Milan, mas já adiantando aqui. Acho que sim. Gente, a Inter, pro time da temporada passada, que era muito bom, que foi campeão italiano, que, é verdade, caiu nas oitavas de final na Champions, mas foi, assim, na minha opinião, foi uma eliminatória em que a Inter foi atípica, a temporada da Inter é muito boa, e para essa temporada, eu acho que o time não perdeu nenhum jogador. Talvez, eu acho que vai mudar alguém na zaga, se eu não tô louca, mas assim, Lautaro Martinez, Thuram, Barella, enfim, o meio-campo continua o mesmo, as alas que funcionam muito bem, Di Marco, enfim, então assim, acho até que o Di Marco teve uma queda de produção no fim da temporada, mas os jogadores continuam o mesmo, a Inter não perdeu grandes jogadores, não perdeu seus titulares, e eu acho que a tendência é esse time, se ele não se acomodar, e eu acho difícil, porque não estamos falando aqui de um time que ganhou tudo, né? Eu acho que é um time que, por exemplo, chegou muito perto de um título de Liga dos Campeões na temporada anterior. Nessa foi o campeão italiano, mas ficou muito fora do que se imaginava em termos de avanço na Liga dos Campeões. Então, não acho que será o caso dessa equipe se acomodar. E acho que é uma equipe que pode evoluir ainda mais, que pode criar ainda mais alternativas, que pode aumentar ainda mais as variações. Então, eu tenho a ideia, enfim, a perspectiva de que essa Inter vai ser bastante forte nessa temporada. Pergunta do Fernando Joker, 041176. O que te deixará perplexa nessa temporada? Boa hora que você estiver. Fernando, adorei sua pergunta, eu fiquei pensando. Atenção, eu não ficarei perplexa se o PSG fizer uma grande temporada. Não ficarei, porque eu acho que, falei um pouquinho sobre isso, coletivamente acho que é um time que pode evoluir bastante. Ficarei perplexa se a Juventus chegar
numa semifinal de Liga dos Campeões. Não precisa nem ser final, numa semifinal. Acho que a Juventus está bem atrás em termos de qualidade de jogador. Acho que o Thiago Motta não ganhou exatamente quem ele queria. Acho que o negócio está um pouco tenso ainda. Então, ficarei perplexa se a Juventus for longe. Longe assim, tá? Semifinal em Liga dos Campeões. Porque eu acho que em oitavas de final, sim. Quartas de final pode ser a depender de adversário. Mas tá aí. Ficarei perplexa se a Juventus chegar longe numa Liga dos Campeões. Que mais que temos por aqui? Walter.a.souza. Qual foi o lugar que você menos esperava conhecer e quando viu, você amou? Desses países diferentes. Então, eu já falei algumas vezes aqui que o lugar assim, que eu mais louco que eu já fui é a Bielorrússia, no sentido de que assim, eu jamais imaginei que eu visitaria a Bielorrússia. Então, nesse sentido. Mas eu não amei a Bielorrússia, tá, gente? Assim, na verdade, eu não fazia ideia do que esperar da Bielorrússia, mas é um país muito parecido com algumas coisas com a própria Rússia, né? Então, não é uma cidade que eu achei uma cidade linda, que tem cantinhos que eu gostei e tal. Eu não gosto da comida. Então, não foi um lugar que eu amei. Um lugar que eu amei muito, mas que eu esperava, mas que eu amei ainda mais, foi o Vietnã. É um dos países que eu quero muito voltar. Marcelo não conhece o Vietnã ainda. E eu quero muito ir lá com o Marcelo. Eu fui em 2013, 2014, tem uns 10 anos, com duas amigas. A gente fez uma viagem Camboja, Vietnã e Tailândia. E assim, o Vietnã, a gente ficou completamente apaixonada pelo Vietnã. As pessoas, gente, sério, eu nunca vi um povo tão sorridente assim e tão feliz de estar, sabe, de estar vivo, assim, de estar ali fazendo o que quer fazer, sabe? Assim, de estar trabalhando. As pessoas te servem sempre com muita simpatia, as pessoas estão muito felizes na rua, assim, sabe? Independente de estar trabalhando, de estar sentado no restaurante, enfim. E é um país lindo, assim, a geografia do país é linda. Gente, assim, eu fiquei realmente apaixonada. A gente foi em 3 cidades no Vietnã, a gente conheceu uma baía que tem umas rochas no meio, enfim, é um troço lindo. E talvez tenha sido, assim, um país que eu não... Eu sabia que seria bonito, óbvio, eu tinha visto as fotos e tal, mas eu não sabia que eu ia amar tanto. Por exemplo, eu amei muito mais o Vietnã do que a Tailândia, que é um país que as pessoas talvez criem uma expectativa, assim, um pouco maior. Gente, o Tudo das Claras de hoje passou de meia hora, vai ser um pouquinho mais curto do que normalmente é, porque a quinta-feira hoje tá um pouquinho cheia de coisa. Vou lembrar para vocês que o PSG volta a jogar nessa sexta-feira, então vou ver ainda se faço o vídeo de expectativa antes do jogo ou depois. Bahia joga no sábado, então bem capaz que no domingo, que é meu aniversário, a gente tenha o Claramente Tricolor, senão vai sair na segunda. Então se inscrevam aqui no canal para vocês não perderem nenhum vídeo. E quem já quiser me dar presente adiantado, manda um valeu demais aqui, que tem a opção aí, que você manda um presentinho para mim. Agradeço também. Então é isso, gente. Não esqueça de curtir o vídeo antes de sair e até o próximo aqui do canal.